Tudo bom, pessoal? Domingo, fazendo algumas coisas aqui, saí da academia, vim aqui para o escritório para gravar um vídeo, para gravar este vídeo especificamente, talvez eu grave mais um aqui para vocês, porque essa semana eu vou passar alguns dias em Nova York num congresso e numa palestra. Eu vou assistir o congresso, vou fazer uma palestra, que eu acho que vai ser bem bacana lá, pelo menos para a gente aprender um pouco mais aí. Esse congresso eu acho que vai ser muito legal, então eu preciso estar lá. Então eu quero deixar tudo em ordem. Vamos lá, eu quero contar para vocês uma história aqui que sirva de reflexão, principalmente para você, pai, mãe, que está assistindo esse vídeo aqui, para você, primeiro, prestar muita atenção no que está acontecendo, segundo, você orientar melhor o seu filho, tá? Eu vou deixar aqui, vou tentar achar, porque eu ouvi no rádio, mas eu vou tentar achar essa notícia e vou deixar aqui no link da descrição para que vocês possam acompanhar e entender um pouco melhor o que aconteceu. Uma menina de 11 anos, nitidamente aí filha de pessoas indocumentadas, ela também indocumentada, acabou infelizmente tirando a própria vida por causa de bullying. E aí eu vou contar para vocês o que acontece. Nós temos visto algumas pessoas um pouco mais fervorosas, um pouco mais politizadas, um pouco mais raivosas, vamos dizer assim. Isso eu já vi algumas, né? Então por isso que eu tô trazendo isso aqui para vocês, principalmente depois desse acontecido aqui, que eu sugiro que vocês leiam. Eu vou deixar na descrição o link, tá? Eu vou tentar achar uma matéria, porque eu ouvi no rádio, mas se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição, sugiro que vocês leiam. Eu tenho visto algumas pessoas, por qualquer razão que aconteça, elas veem pessoas de cor diferente, de etnia diferente, aparência diferente, e a primeira coisa que eu ouço, né, principalmente no trânsito, quando você vê alguém fazendo alguma besteira, alguma coisa assim, a pessoa que está dentro do carro, ela olha para você e ela diz, vou em português, né? Não o que eles falam, mas em português, volta para casa, seu ilegal. Já vi coisas muito piores do que isso, né? Nunca falaram isso para mim, mas eu já escutei muito isso no trânsito, principalmente na hora de escola, né? Que a gente vê escolas maiores, a gente vê aquele caos instaurado ali, porque as pessoas querem falar no telefone, junto com pegar o filho, junto com responder o chefe, junto com ouvir música, junto com tudo. Elas querem fazer tudo, né? E aí acaba parando o trânsito, empatando o trânsito, causando um acidente, esbarra num carro, aí tem que vir polícia, enfim, acaba tendo esse tipo de coisa. Só que isso não é causado só por imigrantes, isso é causado em qualquer lugar do mundo. Se você for no Brasil, numa saída de escola, você vai ver que é a mesma loucura, aquela fila de carros, pais desesperados, querendo pegar os filhos, e enfim, isso acaba sendo exemplo para as crianças. Tá? E quando eu falo crianças, eu falo adolescentes também, porque o adolescente é uma miséria. Quem tem filho adolescente sabe como é difícil, né? Parece que a cabeça deles é o corpo de um adulto com uma cabeça de uma criança de 3 anos de idade, né? São estúpidos, fazem brincadeiras idiotas, coisas estúpidas, eles não têm dó, eles não têm pena do outro. Quando eles querem agredir, eles são muito idiotas mesmo, né? Eles não conseguem compreender o sentimento, a emoção da outra pessoa que está ali na frente, né? Então eles acabam fazendo esse tipo de coisa mesmo. E nesse caso dessa menina, os amigos da escola, eu vou tentar achar uma foto dela. Eu achei a foto, mas eu não achei o artigo, mas eu vou tentar achar a foto dela. Vocês veem que ela nitidamente tem cara de mexicana maia, né? Eu tenho alguns amigos mexicanos que eles sempre falam, nós somos dois povos, nós somos os mexicanos, que são pessoas muito parecidas com o brasileiro, inclusive, né? Fisicamente, o rosto, o formato, tudo mais. E nós temos os maias, que eles chamam de maia, não sou eu que estou chamando, são eles que chamam, que são aqueles mais baixinhos, cabeça mais redondinha, mais uma tarracudozinha assim. Você percebe nitidamente nessa menina que ela tem essa fisionomia, tá? O que não tem problema nenhum, né? Porque você tem pessoas aqui que estão aqui nos Estados Unidos. Eu conheço muitos peruanos que têm exatamente a mesma fisionomia. Eles são legais nos Estados Unidos, inclusive nascidos nos Estados Unidos. Então isso não quer dizer absolutamente nada, né? Mas no caso dessa menina, ela evidentemente estava ilegal, indocumentada, os pais também, e os colegas da escola, por qualquer razão, começaram a fazer bullying com ela, dizendo que ligariam para o ICE ou coisa assim, né? Eu já vi esse tipo de coisa acontecer muitas vezes em escola, muitas mesmo. Eu já vi isso acontecer, não diretamente com o Rafa a ponto de incomodá-lo,
porque nessa questão de imigração, graças a Deus, nunca aconteceu nada comigo nem com meu filho, tá? Nunca. A não ser brincadeira, os amigos do Rafa chegaram outro dia, a gente estava sentado na mesa fazendo churrasco aí com alguns amigos, ele começou a contar assim, ele pegou e falou, ó, 4 pessoas, $1.500 cada um, tem $6.000 aqui se eu ligar pro ICE. Todo mundo deu risada e beleza, né? E ficou por aí. E eu também brinco com ele, porque esse amigo do meu filho, ele é bem gordo, né? Bem gordo mesmo. E eu chamo ele de fininho, então tá tudo certo, a gente tira sarro um do outro, mas isso é dentro de casa, brincando. Na escola, quando isso se transforma num bullying agressivo, e a criança já traz dentro dela alguns traumas, alguns complexos, a criança não queria, de 11 anos, eu garanto pra você, ela não queria estar aqui indocumentada, ela não queria estar aqui legal, pode ter certeza absoluta, tá? Não foi escolha dela, não foi ela que chegou um dia pros pais e falou assim, olha, papai e mamãe, quero pular o muro no México pra gente entrar nos Estados Unidos. Não foi ela que escolheu isso, né? Então, assim, ela já se sente culpada por algo que não foi ela que deu causa. E quando junta isso dentro de uma escola ou de alguns coleguinhas de escola ou alguma coisa nesse sentido, é muito complexo. E aí a gente vai para a questão da administração das escolas, né? Já falei aqui para vocês, eu tenho uma gratidão imensa por esse país, principalmente pelo que fizeram pelo meu filho, né? Pelas opções que o Rafa teve, pelas escolhas que ele teve, pelas oportunidades que ele teve, que com certeza não teria no Brasil, infelizmente, principalmente nos momentos onde Deus aí me iluminou e falou assim, olha, tá na hora de você sair desse lugar e você ir para outro, né? Foi quando eu tomei a decisão de sair de Miami, principalmente por eu começar a ver os meninos na idade dele se interessando por cigarro, se interessando por maconha, se interessando por coisas assim que não faziam parte daquilo que eu queria para a educação dele, né? Então eu acho que nós escolhemos o momento certo e, obviamente, eu agradeço muito a Deus por essa iluminação que veio na minha cabeça naquele momento, porque senão hoje talvez a vida dele fosse bem diferente do que é. Mas quando você coloca isso numa perspectiva familiar, você fica imaginando o que essa menina deve ter passado, né? O que ela deve ter vivido, o que ela deve ter sofrido, e ela reportou isso para os diretores da escola. E os diretores não fizeram nada. E aí é onde eu entro dizendo para vocês, eu tenho uma gratidão imensa por esse país, mas isso não quer dizer que eu vou afinar, baixar a cabeça para tudo e dizer concordar com absolutamente tudo. Não, existem problemas, esses problemas precisam ser encarados com honestidade e a gente precisa buscar, pelo menos, corrigir isso daí, né? Já nós tivemos aqui 2 situações em que eu tive que bater de frente com o diretor da escola do meu filho. Uma delas foi, inclusive, a semana passada, que eles vieram reclamar que o Rafa tinha faltado 2 dias e dizendo que ele ia me mandar pro promotor porque o Rafa estava cabulando aula. O termo que eles usaram foi exatamente esse, em inglês, cabulando aula. E não, o Rafa não estava cabulando aula. O Rafa não foi nesses 2 dias para aula porque o diretor da escola não mandou para ele a autorização de transferência para outra turma que ele tinha ido. Portanto, ele não conseguia assistir a aula, né? E quando eu recebi essa carta, eu ignorei na primeira vez. E logo depois eles me mandaram outra, por e-mail. Eu também ignorei. Falei, não, eles devem estar equivocados. Na terceira carta que eu recebi, aí eu virei a carta, imprimi, virei a carta ao contrário, né? E desci a lenha, né? Eu descasquei mesmo a coisa ali, porque eu já estava, primeiro, de saco cheio deles falarem esse tipo de coisa. Segundo, porque eles estavam dizendo, eu vou mandar você para o Ministério Público, mas ele escreveu embaixo do meu nome, né? Died in 2016. Não, quem morreu em 2016 foi a mãe dele, eu estou vivo, e eu ainda disse isso na carta. Falei, vocês estão insistindo numa carta que vocês sabem que está errada, porque não fomos nós que optamos por fazer isso, foi a transferência interna dele que não tinha saído, consequentemente ele não conseguia ter acesso a outra sala de aula, que veio 2 dias depois. E eles estavam me ameaçando por uma situação que eles deram causa. Então eu fui mais pesado, peguei mais pesado, o diretor logo depois me ligou pedindo desculpa, falou, não, desculpa, é que o pessoal da secretaria manda automático esse tipo de carta, não, tá tudo certo, não tá contando falta para ele, foi um erro nosso e tudo mais. E na outra situação foi que o Rafa fez uma besteira dentro da escola, de moleque, né, aprontando, arte de moleque. E uma menina fazia parte ali da sala dele, foi lá dedurar ele e um amigo dele pro diretor. E o diretor foi para cima dos dois
e deu uma suspensão de 2 dias pro Rafa, 2 dias pro amigo dele. Por coisa besteira de fazer molecagem dentro de sala de aula. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema com a injustiça. Eu não tenho problema com ele responder. Então eu falei, diretor, o senhor está perfeitamente correto, tá? Só que eu vou falar uma coisa pro senhor. Essa menina participou da mesma coisa. Ela foi lá dedurar os dois para livrar o dela. E ela participou, só que foi ela que participou. Inclusive, ela estava na frente da porta da minha casa no dia anterior, e na minha casa tem 16 câmeras externas, tá? E eu tenho toda a casa monitorada externa. E ela estava com meu filho e um outro amigo dele, que era esse que participou, sentado na porta da minha casa, combinando que eles iam fazer essa idiotice lá de jogar água dentro da sala de aula. A menina jogou também, ela estava presente no momento, ela foi inclusive a pessoa que levou as bexigas para jogar água dentro da sala de aula, um no outro ali, para fazer uma guerrinha de bexiga de água, só que ela foi dedurar, dizendo que foi só o meu filho, o Rafa e o outro amigo dele, quando na verdade não foi. Aí eu levei pro diretor e falei, olha, tem câmera, assiste a câmera, né? Vamos ver. Ele assistiu a câmera, ele me mandou um e-mail dizendo que ele tinha assistido a câmera, mas a menina não teve punição nenhuma. E aí eu fui questioná-lo, por que ele não poderia questionar essa questão, por que ele não poderia suspender a menina também. Eu falei, não, tá tudo certo, beleza, você fez bem, meu filho foi um imbecil de fazer brincadeira idiota com 17 anos dentro de sala de aula. Eu concordo com o senhor, tinha que expulsar tinha que suspender não só 2 dias, suspende uma semana e ainda manda copiar o livro inteiro, à mão, 3 vezes, né? Até fazer calo nos dedos. Falei, mas por que a menina que participou não fez parte disso? Né? E aí a gente começou a olhar que a coisa era mais complexa. A menina era bem traumatizada, e ele disse, não, é porque ela tem muitos problemas, ela sofre bullying porque ela é negra, porque isso e aquilo. Eu falei, ok, isso é um problema dela, não é um problema meu. Meu filho fez bullying com ela, falando de alguma coisa por ela ser negra? Eu duvido, porque meu filho tem um monte de amigo negão, eu não tenho isso, eu nunca ensinei isso dentro de casa e nunca vou apoiar esse tipo de esse tipo de coisa dentro de casa. Então eu duvido que ele tenha falado alguma coisa nesse sentido. Agora, você vai querer transferir para o meu filho o complexo da filha do outro? De jeito nenhum. Não, ela participou da brincadeira, ela vai pagar pela brincadeira. Depois ela que procura um psiquiatra e acuse as pessoas que estão fazendo o bullying com ela de racismo, para que eles respondam por isso, né? Mas a punição tem que ser igual. Eu acho que ela pune, senão, coitadinha, não vamos punir a menina porque ela tem outros idiotas que zoam ela porque ela é negra. Não faz o menor sentido isso, né? Então, senão, vamos soltar todo mundo que é negro e vamos prender todo mundo, só os brancos que cometerem crime. Negro não responde porque ele sofreu bullying quando era criança. Não faz o menor sentido isso, né? E foi aí a segunda vez que eu bati de frente com a escola, né? Falei, não, eu quero ver esse vídeo, eu quero esse vídeo na minha mão, eu vou levar esse vídeo na polícia, se vocês não fizerem a mesma penalidade para ela, porque ela participou. E aí, se ela quiser denunciar as pessoas que estão fazendo bullying racial com ela, eu vou ser o primeiro a estar do lado dela falando, tem que punir essas pessoas também. Né? Mas cada um responde por aquilo que fez. Não vamos isolar, não. Já ela, coitadinha, não vamos puni-la porque ela já sofreu bullying. Isso não tem nada a ver. Né? Eu sofri bullying quando eu era moleque, meu filho sofreu, você sofreu, todo mundo sofreu bullying. Né? Então isso quer dizer que nós vamos perdoar todas as coisas que essas pessoas fizerem erradas, independentemente de cor, sexo ou o que for, porque elas sofreram bullying. Não faz um sentido isso, né? Não faz sentido nenhum isso. Ou vamos punir só os outros, essa daqui a gente não vai punir porque ela já sofreu bullying. Não, isso não faz sentido, né? Então foi aí que eu bati de frente com a escola. Então eu sugiro a vocês que tomem muito cuidado com a vida do filho de vocês. Eu não sei até onde os pais dessa menina sabiam desse bullying que estava acontecendo. Se não sabiam, eu acho que é uma falha deles, porque eu acho que você tem sim que dedicar um momento, pelo menos 1, 2 horas no dia, para estar ali com o seu filho, pelo menos conversando com ele, perguntando como foi, né? Mesmo que você saiba que ele vai falar, foi tudo bem, como todo adolescente fala, como é que foi, filho? Tudo bem, tem nada para falar? Não? Tudo bem.
Aí vai, fica no telefone, fica no quarto e os pais acham que tá tudo certo. Não tá tudo certo. Essa é a época em que os pais mais precisam estar perto dos filhos, conversando com os filhos, entendendo o que está acontecendo e principalmente monitorando quem está por perto. Porque se você não monitora quem está por perto, a rua cuida. E quando a rua cuida, você perde o controle. Tá? Eu já vi casos aqui onde os pais chegaram e falaram: ah, não, eu vou deixar meu filho quebrar a cara na rua, porque aí ele aprende e volta para casa de bola abaixo. Não foi isso que eu vi acontecer, tá? Eu vi os moleques voltando para casa drogados, loucos, e pro pai depois tirar esses moleques de droga foi um caos. Eu presenciei 4 histórias assim, exatamente assim, tá? Uma delas onde a mãe me ligou desesperada no moleque de 17 anos que não aparecia em casa há 5 dias. E aí acharam o moleque drogado num posto, sentado num posto, como se fosse um homeless. A mãe pegou o menino, levou para um rehab, ficou o menino lá, soltou o moleque, foi usar a droga do mesmo jeito, sumiu de novo. Aí ela falou: vou mandar ele pro Brasil porque eu não aguento mais. Como assim? Né? Ah, não. Começou a dar trabalho porque você não cuidou dele, começou a dar trabalho, aí você manda pro Brasil pro pai cuidar, né? Ou pra mãe cuidar, que seja quem quer que esteja fora. Ah, manda pro outro cuidar, porque eu não aguento mais esse menino. Né? Fez por quê então? Pensem nisso. Lembrem, esta fase da adolescência é a fase onde você precisa mais estar perto. Entre os 10 anos e os 19, eu acho que é onde você precisa estar muito atento a tudo que está acontecendo. Depois disso, a gente não tem muito mais o que fazer, além de pedir a Deus para cuidar dos filhos e torcer para que a gente tenha dado a melhor estrutura, educação e principalmente o valor que a gente gostaria que eles tivessem, porque a partir dali vai ser deles, né? Eles mesmos que vão seguir, são escolhas deles, decisões deles e consequências deles também. Mas se a gente não tomar muito cuidado no que está acontecendo, essa menina aqui foi vítima, eu não diria só do bullying, eu diria do bullying e também dos pais que não prestaram atenção no que estava acontecendo. Eu particularmente não acredito que uma pessoa acorde de manhã e fale que vai se matar naquele dia por absolutamente nada. Ah, pisaram no meu pé. Ah, então agora acabou tudo. Não foi isso que aconteceu. Isso evolui, né? Isso vem de uma situação muito difícil e vai se agravando ao longo do tempo até a menina de 11 anos. Vocês imaginam o que deve ter passado na cabeça dessa menina para ela pensar em se matar por causa disso? Eu acho que os pais não estavam ali olhando para o que realmente estava acontecendo, ou eles estavam muito mais preocupados em ficar quietinho no canto deles, sem serem percebidos pelo ICE, ou pela polícia, ou para não se envolver com alguma coisa nesse sentido, ao preço do desastre emocional da filha deles. Então, não deixem que isso aconteça, tá? Nada vai valer, nada vai recuperar um filho perdido, uma emoção perdida, ou mesmo que você não, que o filho continue vivo, mas você perder esse filho para rua, para droga, para traficante, para, enfim, é muito complicado, tá? Então minha sugestão para vocês: deem uma olhada no que está acontecendo na vida dos filhos de vocês, acompanhem isso de perto. Às vezes uma conversa pode soltar alguns indícios, talvez eles não se sintam tão à vontade, mas eles vão soltar alguns indícios de alguma coisa que pode estar acontecendo, que se você não agir muito rápido e muito firme, talvez ele não saiba como sair daquilo, tá? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.